Pronto, ainda falando sobre a União Europeia, hoje vamos falar um pouco sobre as desigualdades regionais. Então, de modo geral, o conjunto de países da União Europeia apresenta altos indicadores socioeconômicos, mas isso não significa que as economias dos países membros apresentem desenvolvimentos homogêneos. Entre os Estados membros que compõem, que concentraram os maiores PIBs per capita de 2018. Destacam-se Luxemburgo, Irlanda, Dinamarca e Dinamarca. Já entre os que apresentaram índices mais baixos estão Croácia, Romênia e Bulgária. Os maiores investimentos em pesquisa e desenvolvimento por habitantes naquele ano aconteceram-se na Bélgica, na Holanda e na França. Os menores na Romênia, na Sérvia e na Bulgária. Todos os países membros da União Europeia apresentam alta esperança de vida. Na Noruega, na Itália e na Suécia, em 2018, esse índice era superior a 80 anos para homens e 84 anos para mulheres. A área mais industrializada e desenvolvida economicamente estende-se de Londres, no Reino Unido, até Milão, no norte da Itália, abrangendo a Holanda, a porção leste da França e o oeste da Alemanha. Grécia, Portugal e Espanha apresentam desenvolvimento econômico intermediário e os países do leste europeu têm as economias membros desenvolvidas. Aí falando um pouco sobre essa desigualdade, né? Os ricos e pobres. Então, ricos de pobres é um indicador utilizado na União Europeia para avaliar exclusão social. Então, considera-se em risco de pobreza as pessoas que recebem mensalidade menos de 60% do rendimento médio mensal per capita do país onde vivem. Em 2017, 22,7% da população da União Europeia, o equivalente a quase 113 milhões de pessoas, encontrava-se em risco de pobreza, ou seja, ou de exclusão social, em comparação com 23,4% em 2010. Os países que apresentaram maior porcentagem da população em risco de pobreza foram Bulgária com 38,9%, Romênia com 35,7% e Grécia com 34,8%. No outro extremo, as porcentagens mais baixas de pessoas em risco de pobreza ou exclusão social foram registradas na República Tcheca, 12,2%, na Finlândia, 15,7% e na Eslováquia, 16,3%. E a questão do desemprego. O desemprego é um problema que agrava o risco de pobreza ou exclusão social. Em 2018, estimava-se que aproximadamente 16,9 milhões de pessoas, 6,8%, estavam desempregadas na União Europeia. As parcelas mais antigas eram os jovens e os trabalhadores menos qualificados. Em 2018, 15,2% dos jovens entre 15 e 24 anos, praticamente participantes da população economicamente ativa, estavam desempregados. Ao passo que taxa de desemprego referente à parcela da população entre 25 e 74 anos era de 6%. Entre 2008 e 2013, por causa dos efeitos da crise econômica que atingiu profundamente a Europa, observou-se aumento significativo da taxa de desemprego. Mas a partir de 2014, com o início da recuperação econômica da União Europeia, ocorreu a redução dessas taxas, que aproximadamente em 2018, dos patamares anteriores à crise de 2018, todavia a taxa de desemprego entre as diversas economias da União Europeia variaram. Ou seja, o que significa que os efeitos da crise foram sentidos de forma desigual. Em 2018, alguns países ainda tinham altas taxas de desemprego, como a Grécia,
né, 18,2%, e a Espanha, né, que teve com 13,9%. E outros apresentavam taxa menos significativa, como a República Tcheca 2% e a Alemanha 3,1%. Entre as metas atuais da União Europeia estão garantir uma taxa de 75% de emprego na faixa etária entre os 20 e os 64 anos de idade, e tirar pelo menos 20 milhões de pessoas da situação de pobreza e a exclusão social. Né? Aí vem um pouco falando sobre a questão dessa desigualdade social no continente europeu, ou seja, praticamente naquela parte da União Europeia, né, que foram aqueles países que se juntaram e criaram esse bloco econômico. Então, lá na interação, vamos debater um pouco mais sobre esse assunto e fazer a correção das nossas atividades.